Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é Douglas Pena. Nascido em Suzano, ele tem 30 anos, é formado em economia e já trabalhou no mercado financeiro. Foi candidato a vereador em Suzano em 2016 e 2020. Trabalhou nos últimos 3 anos na Prefeitura de Mogi das Cruzes, passando pelo gabinete do prefeito, Secretaria do Planejamento Estratégico e, por fim, a chefia de articulação política. Faz parte do movimento Politize como embaixador sobre educação política, formado na primeira turma do Renova BR Cidades e líder do Movimento Livres. Atuou como repórter do programa Hoje na Rua pelo portal hojediario.com. E seja muito bem-vindo, Douglas. É um prazer te receber aqui. Quero dizer que é um prazer estar sendo recebido aqui também no Grupo Hoje de Comunicação. O grupo foi minha casa aí por alguns meses. Agradecer você, Léo, por essa oportunidade. Cumprimentar a Ludmila, o Walter, a Neuza, que está aqui fazendo a gestão sempre genial do grupo. Agradecer também o Newton Forato, meu amigo que está aqui me acompanhando, gravando aí. Valeu, Newton. E dizer que é um prazer estar aqui contigo, cara. Não é a primeira entrevista que eu te dou, né? É verdade. Mas é sempre um prazer. Mas é um prazer também te receber aqui, Douglas, poder falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua atuação política. E eu queria que você contasse um pouco. A gente já falou, você é nascido em Suzano, viveu grande parte da sua vida em Suzano. E eu queria que você contasse como era a sua infância, onde você morou, onde você estudou aqui na cidade, como Legal. É que foi? Eu nasci e cresci no Jardim Revista, sou filho do seu Mauro e da dona Malu. Meu pai sempre foi um cara, desde os 18 anos passou no concurso para ajudante geral da Secretaria de Serviços Urbanos de Suzano. E minha mãe dona de casa, né, nordestina. E aí meu pai e minha mãe acharam uma casa para ser caseiro lá no Jardim Revista, de um prezinho, prezinho Emei Amália Maria de Jesus, foi onde eu nasci. Nasci e cresci lá no Jardim Revista, meu quintal era o prezinho, né? Então ali eu já conheci muito bem os serviços públicos ali, né, na ponta. Tanto que em 2004 houve a troca do governo em Suzano, né? Uhum. Trocou o Estevão pelo Marcelo Cândido. E as diretoras das escolas naquela época eram indicações políticas diretas do prefeito. E houve uma troca da diretora da escola que a gente morava para uma diretora que, digamos assim, não gostava muito da nossa convivência ali na escola, entendeu? A gente cuidava, além de caseiro, era zelador também do prédio. E ela começou a não gostar e meu pai ficou muito chateado com aquela situação e a gente resolveu... E meu pai resolveu procurar uma casa para alugar. Foi nessa época que eu mudei para o centro da cidade, vim morar aqui na Avenida Armando Salles, ali no número 627, quase em frente ali à Avenida Mogi das Cruzes. E aí logo depois, enfim, quem mora de aluguel sabe que de anos em anos você vai mudando, né? Sim. Então eu mudei para algumas casas ali ao redor, no Jardim Imperador. Atualmente moro no Jardim Modelo. Eu cresci aqui na cidade, estudei no Bianconi, estudei no Raul Brasil, estudei no Oswaldo de Oliveira Lima, estudei lá no Yolanda Bassi, no Jardim Varan. Suzano sempre foi a cidade que eu me identifiquei demais, assim, porque é a cidade onde meus pais se conheceram. Meu pai e minha mãe se conheceram num rodeio, Léo. Caramba. Tinha um rodeio aqui do lado do shopping, antigamente, isso nos anos 80. E aí minha mãe veio passar as férias em São Paulo, né? Minha mãe é de Fortaleza. E aí no meio do rodeio ali, ela viu um rapaz lá, um peãozão bonito, era o meu pai, eles se conheceram. Na época minha mãe tinha 2 filhos de um primeiro casamento, que ela foi ali, digamos assim, forçada pelo avô a casar. E aí meu pai com 18, minha mãe com 26, os dois se apaixonaram, enfim, foi assim que Uma bela história de amor, né? Exatamente. E aí eu sou o terceiro filho da minha mãe, o primeiro do meu pai, eu sou o primeiro membro da minha família a conseguir me formar no ensino superior. Então é uma família com bastante dificuldade financeira, cresci pobre, com muita dificuldade. Então, e aí fui aproveitando as oportunidades da vida. Então fui o primeiro da minha família a me formar no ensino superior, trabalhei 3 anos no mercado financeiro, lá na Torre Santander, no Itaim Bibi, ali na Vila Olímpia, ali na fronteira. E é engraçado, Léo, que eu saía de Suzano, uma realidade, pegava o trem, atravessava ali Guaianazes, Antônio Gianetti, que é uma realidade completamente diferente, né? E eu ia lá para a área mais rica, o metro quadrado mais caro de São Paulo, né? Na época que eu trabalhava lá era R$22 mil um metro quadrado. Da Vila Olímpia, no mesmo complexo do Shopping JK Iguatemi, que encontrei Fátima Bernardes, Zé Roberto do Palmeiras, o Guerreiro do Corinthians na época. Caramba.
Então, era visível a desigualdade social, o quanto que essa pobreza e essa riqueza convivem em nossa região, no nosso estado. Então, tudo isso sempre me sensibilizou muito, né? E aí eu fui participar da política em 2016, ajudei o PSD a estruturar o partido aqui na cidade, fui empreender também, tive empresa de comunicação, participei da sociedade de restaurantes aí de comida mexicana e tudo mais. E aí, em 2021, o prefeito Caio Cunha foi eleito, né? 2020 foi eleito e me chamou para trabalhar com ele, que eu fiquei lá um tempinho, né? Tendo essa experiência muito boa de estar no outro lado da mesa lá no setor público, que é super fundamental. Todo mundo que está no setor público, na política, deveria participar do governo. Foram bastante experiências, né, sim, Douglas? E, inclusive, você falou sobre seu envolvimento com a política, a gente falou sobre você fazer parte do movimento Politize, que é um movimento que cresceu muito nos últimos anos, foi formado na primeira turma do Renova BR. É isso aí. Queria que você explicasse um pouco mais o que são esses movimentos, o que são essas formações, como funcionaram e como elas influenciaram, inclusive, na sua formação política. Legal. O Politize foi o primeiro movimento ou instituição que eu participei. O Politize, ele é uma instituição voltada para a educação política. Então, todo mundo pode entrar aí no politize.com.br. Vocês vão ver uma série de conteúdos de podcast, vídeo, texto, explicando coisas políticas. Então, o que é o parlamento, o que é o parlamentarismo, o presidencialismo, o que é uma constituição, várias coisas mesmo para educar as pessoas. Acho que é um tipo de informação que a população no Brasil precisa ter mais, né? A gente precisa entender qual que é a função do vereador, qual que é a função do deputado, qual que é a diferença entre uma coisa e outra, qual que é a diferença entre um deputado federal e um senador. Uhum. E aí o Politize abriu uma ação para falar para cidades. Eles queriam difundir, sair um pouco da internet para levar para a realidade das cidades do Brasil a educação política. E eles formaram uma série de embaixadores em cada cidade. Isso em 2018, e aí eu tive a oportunidade de ser da primeira turma do Politize. E aí eu fiz parte ali, conheci amigos que trago até hoje, assim. Tem muitos amigos aí que são da Baixada Santista, outros amigos de Minas Gerais, enfim, muita gente do interior de São Paulo, muitos amigos que até hoje a gente convive e conversa muito. E aí nesse convívio abriu a possibilidade da gente ir para o Renova Brasil, que era uma escola de políticos. O Renova BR é uma escola de formação para políticos, então todo mundo quer se candidatar, quer entrar para a política, faz o Renova BR, é super importante. E eu fiz parte também da primeira turma do Renova BR Cidades. Foi muito legal, uma preparação super importante. E aí, logo depois, eu fui fazer parte do Movimento Livres, que é um movimento que defende o liberalismo por inteiro. Uhum. Né? Então, a gente acredita que o indivíduo deve ser o centro da sociedade e do desenvolvimento das políticas públicas, né? De um modo amplo, não só na economia ou em qualquer outra área específica, mas em todas as áreas. O indivíduo deve ser o centro do desenvolvimento do país. Né? Uhum. Então... Aí o Livres é um movimento político que nasceu inclusive no PSL. O Livres nasce no PSL e aí ele sai do PSL quando o Bolsonaro vai para o PSL. E aí eles se tornam um movimento. E aí, enquanto movimento, eles colocam... trabalham agora suprapartidariamente. E aí eu faço parte do movimento como um líder lá, uma pessoa que leva esse trabalho para a sua cidade, para a sua realidade, enfim. Então, esses movimentos são super importantes, Léo, porque eles ajudam a te formar. Sim. Eles ajudam a fazer você conhecer gente que também está na mesma batalha, na mesma trincheira que você, mas em outra cidade, em outra região do país. E também te dão força para você continuar na batalha do dia a dia, aí, porque é importante você se motivar, né? Estar motivado e estar trabalhando com esses objetivos. E o Douglas, dentro dessa sua trajetória, você contou como principalmente você via uma realidade quando você saía daqui de Suzano, e daí você ia para o Itaim, você ia para a Vila Olímpia, você via uma realidade completamente diferente. Eu queria que você falasse, como você viu o desenvolvimento da cidade de Suzano, desde a sua infância até hoje? Sua juventude, você é um cara jovem. Mas como é que você viu esse desenvolvimento dentro da cidade de Suzano, especificamente? O desenvolvimento ele é dinâmico, né, Léo? Você certamente deve saber que Suzano não era para o centro da cidade não era para ser aqui. Não sei se você sabia disso. Não. Suzano, toda cidade tem um marco zero, sim, que é onde a cidade começa. São Paulo é o pátio do colégio, que fica no centro da cidade. Sim.
Em Mogi é a Praça da Matriz, que fica ali no centro da cidade. Em Suzano, o nosso marco zero é a Igreja do Baruel, que fica lá em Palmeiras e não no centro da cidade. Por quê? Por que isso acontece com Suzano? A gente precisa olhar para a história da nossa cidade. A Igreja do Baruel, ela foi construída e foi fundada como um marco zero. Existia ali uma comunidade, não tinha nada pro lado de cá na época. Enfim, tinha toda uma história ali de indígenas, de gente que veio atrás de ouro na região, de padres, enfim. E criou-se ali uma comunidade. A grande questão na época do desenvolvimento do Império, houve a criação de várias empresas para o desenvolvimento das ferrovias no Brasil. Dentre elas, a São Paulo Railway, que construiu a ferrovia Mogi-São Paulo. Na construção dessa rodovia, eles criaram uma parada aqui, chamada Parada da Piedade. Por que Piedade? Porque a Igreja da Baruel, que era a comunidade mais próxima dessa parada, era dedicada a Nossa Senhora da Piedade. E aí a Parada da Piedade, o que acontece? Esse desenvolvimento urbano começou a ser transferido para próximo dessa parada, porque na ferrovia trazia gente, a ferrovia trazia gente passando, comprando coisas, gente que precisava comer, gente que precisava dormir. E aí esse desenvolvimento que era lá na região da Igreja do Baruel começou a ser transferido para cá e começou a ter a urbanização desse espaço onde hoje é o centro de Suzano. Então, e aí a nossa cidade se desenvolve para o lado de cá, a partir do final do século XIX para o início do século XX. E aí a história de Suzano começa a se desenvolver e a cidade começa a se desenhar para se tornar o que ela é hoje. Então eu acho que a gente precisa olhar para o desenvolvimento da nossa cidade como um desenvolvimento dinâmico, né, ao longo da história. Então a gente precisa ver o quanto que a nossa cidade precisa se desenvolver e ir para que lado. Então hoje, por exemplo, a cidade de Suzano, ela é uma cidade que tá aí, tem uma densidade demográfica muito grande, porque a gente está exprimido entre a cidade de Poá e a cidade de Mogi das Cruzes. E quando você olha o mapa da nossa cidade, Suzano é meio que é reto, assim. Ela é reta, é um linguição, assim, né? Não tem zona leste e oeste. Exato. Tem centro, norte e sul. Então, isso porque a nossa cidade está espremida nesse lugar aí, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito o desenvolvimento e o desenho da nossa cidade, porque o nosso espaço aqui nessa região da Casa Branca, a partir, né, do centro da cidade, e até mesmo a Zona Norte, que é uma zona bastante densa, né? Ali o Gardênia, o Jardim Varão, o Revista, onde eu cresci. Então a gente precisa olhar para essas regiões e ver o quanto que a gente precisa usar melhor o espaço escasso que a gente tem. Então a gente precisa pensar melhor o desenvolvimento do transporte, da mobilidade, né, para dar acesso a todo mundo. A gente precisa usar melhor, inclusive, os nossos recursos naturais. O meio ambiente precisa ter uma gestão fiel, precisa ter uma gestão, vamos dizer assim, responsável. Então a gente precisa pensar, porque, por exemplo, a criação do Parque Maria Helena e do Jardim ali da Vila Maluf. São dois bairros que estão abaixo do nível do Tietê. O Tietê, quando enche, portanto, a água escoa inteiramente para os bairros. Então, o desenvolvimento urbano daquela região foi feito de maneira que prejudica os bairros hoje. Sim. Então, para você levantar todas aquelas pessoas, aquelas casas, cara, é muito dinheiro, é muito recurso. Então a gente precisa pensar diversas soluções para mitigar o problema do alagamento nesses dois bairros. A mesma coisa é o Jardim Quaresmeira. Quaresmeira 1 e Quaresmeira 2 estão no mesmo nível do rio Guaió. Tem os afluentes que correm ali, então quando o Guaió enche, Quaresmeira também tem um problema de alagamento. E o Quaresmeira 3 já foi construído acima do nível do rio, que ajuda bastante. Então a gente precisa pensar o desenvolvimento urbano levando em conta o meio ambiente e a natureza, porque hoje a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o quanto que foi problemático, quantas pessoas morreram, porque não levaram em consideração as forças da natureza, a ecologia, as mudanças, né, e a crise climática. Então, a gente precisa começar a pensar no nosso desenvolvimento da cidade a partir dessa ótica. Por exemplo, a arborização em Suzano é muito baixa. Você até tem algumas praças aqui, perto aqui de onde a gente está, no centro da cidade, que tem muitas árvores e tal, mas vai para a região norte de Suzano.
É pouco. Entendeu? São poucas árvores. E a árvore, ela, por exemplo, melhora não só o meio ambiente para as pessoas, né? Gera sombra, gera, né, qualidade de vida, mas ela também é importante para a penetração da água no solo. Então, quando a chuva cai, tem um espaço ali e a água e a árvore ajuda a segurar o escoamento dessa água, o que faz diminuir os alagamentos. Então, a gente precisa repensar o desenvolvimento de Suzano. Suzano tem crescido muito, Sim. mas a gente não pode deixar de olhar e buscar não o crescimento, e sim o desenvolvimento da nossa cidade. Não, até essa questão que você falou de mobilidade é bem interessante, que a gente sabe, a cidade cresceu muito e hoje o tráfego é algo gigantesco aqui na nossa cidade. Sim. As ruas têm muita dificuldade, muitas vezes, em momento de pico, lota, principalmente aqui o centro, a gente sabe essa dificuldade que a gente tem. Não, Suzano, houve um aumento de 42% do número de carros nos últimos 10 anos. Isso é um aumento de 47 mil carros a mais na nossa cidade. Muita coisa. Dá um número astronômico aí de 160, se eu não me engano, 160 mil carros na nossa cidade. Então, a gente precisa entender que esse crescimento de Suzano gera uma série de dores, de novos problemas que a gente precisa fazer a gestão. Então, não tem rua, não tem asfalto para conseguir aguentar essa quantidade de carros na nossa cidade. A gente precisa pensar não só o trânsito, porque o trânsito é uma consequência de outros problemas. O trânsito é uma consequência de um aumento do número de habitantes, do número de condomínios. O trânsito é uma consequência do desenho da cidade. Então, a gente precisa remodelar esse desenho. Então, é super importante iniciativas como a rotatória nova ali na Estrada dos Fernandes, ali com a Estrada Santa Mônica, que vai criar um novo acesso à região do centro, a partir da Casa Branca, né, vindo ali pela nova Roberto Simonsen, escoando ali pela rua do lado do Chibata e a Roberto Simonsen aqui, indo direto até o Parque Max Pfeffer, o que é super importante remodelar esse desenho de Suzano. Sim. Mas não tem como, Léo, a gente não tem desenho, não tem criação de rua suficiente que dê conta de um aumento substancial do número de pessoas. Sim. Então, eu acho que a gente precisa controlar melhor esse crescimento da nossa cidade para não gerar outros problemas, né? Sim. E daí, Douglas, você contou uma história sobre Suzano e a gente sabe que, que você atuou como repórter de rua aqui pro Portal Hoje Diário por alguns meses, como você mesmo disse, com reportagens especiais e histórias sobre a cidade. Eu queria que você contasse como é que foi o convite para você participar do nosso grupo. Bom, eu fiquei muito feliz porque eu crio já conteúdo na internet sobre Suzano desde 2014, ali, final de 2014, começo de 2015. Sempre tendo um olhar para a cidade, para a história da cidade, um olhar político. E aí eu comecei a fazer, né, umas novas publicações no ano passado, quando o Grupo Hoje me convidou para ser repórter aqui, né? Para fazer reportagens sobre Suzano, sobre a história da nossa cidade, fazer reportagens sobre os problemas que surgiam aqui, para a gente fazer esse trabalho jornalístico junto. E eu fiquei muito honrado, porque o Grupo Hoje de Comunicação é um grupo com muita credibilidade, com um trabalho já comprovado junto à população. Não à toa é um grupo com extrema relevância nas redes sociais e na internet, que é a nova forma de se comunicar. Não está só naquele modus operandi, né, dos velhos jornais, dos antigos jornais, que são importantes também, mas é um grupo mais moderno, dinâmico. O trabalho de vocês, com certeza, é uma referência na cidade, porque não deixa de ser digital, não deixa de ser moderno, mas assim como não deixa de ser profissional e jornalístico. Então, eu me senti muito honrado com esse convite, e aí eu fui, vamos lá então, né? Aceitei, a gente começou a fazer essas reportagens juntos. Eu trazia alguns temas para falar sobre a história de Suzano, e as pessoas às vezes mandavam aqui para o jornal as demandas, os problemas, as denúncias, e a gente ia lá fazer a cobertura. Então eu tive a oportunidade de fazer contar várias histórias, mostrar vários problemas aqui enquanto repórter do grupo. Para mim foi muito gratificante aqui, fica o agradecimento. E das reportagens que você fez, tem alguma assim que foi a sua favorita? Favorita é muita coisa, Léo, mas eu acredito que tem algumas que são gratificantes, sim, outras que são curiosas e engraçadas. Então, que foi gratificante para mim foi, né, a primeira reportagem ali que eu fiz no Grupo Hoje, já foi falando sobre a volta do transporte escolar no Jardim Quaresmeira. A gente também fez a denúncia aí no último vídeo sobre o problema da rotatória lá em Palmeiras, que precisa ter um acesso
para os bairros ali, na Índio Tibiriçá, com segurança para os pedestres. Não adianta construir uma mureta como o DR vem fazendo. A gente precisa de um acesso seguro. Então essa reportagem também me deixou bastante feliz em poder mostrar esse problema que impacta os moradores de Palmeiras. E eu também gostei de fazer essas reportagens sobre as curiosidades e a história de Suzano, né? Então foi muito legal perguntar pro pessoal sobre o bairro mais antigo, que foi o nosso vídeo mais visualizado. Sim. Né, e o que esse bairro tem a ver com pirata. Sobre o antigo nome de Suzano, pouca gente sabe que nossa cidade tinha outro nome, né? Qual que é, Léo? Lá, rapaz, eu esqueci, cara. É muita Era coisa Vila Concórdia, poxa vida. Eu pensei em Constância, por alguma razão. Sabia que era com C. Vila Concórdia, mas assim, até hoje eu não consegui descobrir por que colocaram Vila Concórdia. Sério? Eu tenho pesquisado, procurado entender, mas os livros que eu consultei, né, enfim, que são livros muito bons, recomendo aqui o livro do meu amigo Douglas Pires, né, Memórias de Suzano, foi o livro que eu descobri muitas histórias legais da nossa cidade. Então, mas até hoje eu não descobri porque colocaram Concórdia, não, sei lá, Constância, não Conceição, entendeu? Exatamente. Mas colocaram Vila Concórdia, até hoje eu não descobri por quê. Sendo que, tinha a igreja pra Nossa Senhora da Piedade. Então, sim, não era nem Piedade também, era o nome da cidade, podia ter tudo a ver. E assim, Douglas, você falou sobre algumas reportagens assim que atenderam demandas da população. Então, entre elas, houve também uma questão de poluição na estrada Santa Mônica, onde os moradores reclamavam sobre uma quantidade de pó que uma empresa específica lá acabava soltando pela atuação dela. Tinham condomínios perto também. Então, muitas pessoas, uma mulher até disse na nossa reportagem que ela desenvolveu alergia, tanto alergia de pele quanto alguns problemas respiratórios dentro de todo esse processo. Como foi abordada essa questão lá? Como foi essa abordagem? Como foi o processo para a criação dessa reportagem lá também? Bom, lá, na verdade, a Joyce nos procurou, né, aqui do grupo hoje, para falar sobre o problema que estava acontecendo. E é muito legal ver quando a população se mobiliza, Léo. Porque eu acredito na mudança da sociedade a partir das pessoas. Cara, não parte de nenhum político, não parte de ninguém que vai salvar ninguém, parte das pessoas, do cidadão comum no dia a dia, começar a exigir os direitos que todo mundo tem, né, e contribuir, fazer a sua parte. Então a Joyce nos procurou para fazer essa denúncia. A gente se mobilizou, fui lá apurar a informação, conhecer outros moradores, ver se o problema realmente acontecia e acontecia. A gente fez essa reportagem, foi super importante ali, né? A gente também foi fazer a apuração junto à prefeitura, que estava fiscalizando o processo, para ver o que já estava sendo feito, o que não estava sendo feito. E a gente viu o resultado de forma imediata ali. A empresa começou a molhar o solo, a fazer a limpeza, né? É um trabalho constante ali. Sim. E aí a gente falou muito sobre o desenho da cidade, sobre o desenvolvimento de Suzano. Acho que essa é uma consequência clara do problema do desenho de Suzano. Como é que você coloca uma concreteira em frente a um condomínio com 9 blocos, entendeu? Não tem como ter uma convivência harmoniosa. É impossível. Então, a concreteira gera pó. É consequência do trabalho econômico da empresa. Exatamente, não tem como. Não é problema, digamos assim, se está no lugar certo. Exato. A questão é, por que colocam uma concreteira em frente a um condomínio? Mas são coisas que o crescimento da nossa cidade acaba gerando. Sim. Então, é uma área que ali tinha espaço para condomínio, o cara levantou o condomínio, ou então a concreteira foi para ali, mas que a gente precisa fazer a gestão, né? A gente, enquanto cidade, precisa começar a olhar com mais sensibilidade para essas coisas, porque esse problema seria claramente evitado se a concreteira estivesse numa área adequada à utilização industrial, né? A questão da produção deles ali. Então. E ali na mesma área teve uma questão sobre desmatamento de uma área de preservação, né? Que até era uma história curiosa, que algum tempo atrás alguns moradores tinham feito uma questão de arborização, lá um projeto de arborização, e depois o local foi desmatado. É isso aí. Como foi a apuração, principalmente com os órgãos públicos, para fiscalização dessa questão? Como foi ali o desenvolvimento também dessa reportagem? Bom, ali o que aconteceu? Uma moradora ali nos procurou, a Wanda. Ela começou a falar sobre esse problema que estava acontecendo ali. Outros moradores também nos procuraram para mostrar. Houve, né? Tem um canteiro ali da estrada Santa Mônica, que foi o lugar que os moradores, em 2019, fizeram um plantio de mudas, uma ação muito legal, plantaram mais de 40 mudas de árvore.
E aí algum abençoado simplesmente passou o trator ali em cima, né? E destruiu essa área, desmatou. E ali é uma área importante porque na rua de trás tem alagamento. Então é comprovado, é cientificamente comprovado que árvores e áreas verdes preservadas ajudam contra o problema do alagamento. São importantes para combater os alagamentos, porque segura a terra, abre espaço para absorver essa água. Então, prejudicou ainda mais o bairro, esse desmatamento. E os moradores nos procuraram, a gente fez essa reportagem, também questionamos a prefeitura sobre essa apuração. Os próprios moradores já tinham feito a denúncia. Até, né, o encerramento aqui da minha participação no grupo hoje, não houve resposta sobre a apuração desse desmatamento, porque não adianta só parar o desmatamento, é preciso também responsabilizar os culpados. Exatamente, e até ajudar talvez na reconstrução dessa área, né? Sim, porque com certeza. Quem vai ser afetado no final são os moradores. Com certeza, né? não, e aí é uma coisa que a prefeitura fez também, ela disponibilizou de imediato, né, quando eu entrei em contato com eles, pedindo as mudas para ver o replantio e reflorestamento daquela área. Legal. A prefeitura se disponibilizou de pronto. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Importante. A prefeitura tem alguns projetos em relação à questão de muda de árvore, tem o Disque Árvore, tem outras questões assim, para incentivar esse plantio de árvores. É bom sempre incentivar a população, conhecer um pouco mais desses projetos principalmente. E a gente falou, você citou também a questão da rotatória na Índio Tibiriçá, que é uma demanda antiga da população também. A gente viu recentemente um acidente que teve também na Índio Tibiriçá. A gente sabe que é uma região muito perigosa ali, uma estrada muito perigosa. E você chegou até a participar dentro dessa apuração da reportagem de reuniões com o DR, da Prefeitura, Secretaria de Governo, com o DR. Isso aí. Eles prometeram, na época, a implantação da rotatória. Como é que está o desenvolvimento disso? Teve novidades? Não? Seguinte, a rotatória é um problema claro ali para essa ausência da rotatória, ausência de acesso para quem mora em Palmeiras. A Índio Tibiriçá é uma rodovia extremamente extensa e aquela região que sai ali no começo da Vila Fátima e vai até Ribeirão Pires não tinha alguma mureta. Então os moradores de forma irregular faziam um gato ali do trânsito, que é um problema porque bota a vida das outras pessoas em risco, e atravessavam a faixa dupla contínua para entrar no bairro. Isso mostra claramente que existe uma demanda por acesso, né? Não é só, as pessoas não querem só infringir regras de trânsito, né? Exatamente. Vou infringir essa regra de trânsito aqui, que legal. Não, as pessoas infringem regra de trânsito porque existe uma demanda por algum acesso, algum caminho, né? Então o DR simplesmente começou a fechar com uma mureta dizendo que isso traria mais segurança para os moradores. O que é falso, porque a mureta não traz mais segurança. Tanto que a gente viu o jovem Richard, de 22 anos, falecer recentemente por um atropelamento na rodovia Índio Tibiriçá. Mostra o quanto que a gente precisa de segurança na rodovia para os pedestres e para os usuários de carro. Então, poxa, o que dá segurança para a rodovia Índio Tibiriçá não é uma mureta, é uma passarela para os pedestres. O que dá segurança na rodovia Índio Tibiriçá, para que ninguém faça gato nem nada, não é só construir uma mureta, mas é dar acesso correto e seguro para os moradores. Então, quando os moradores trouxeram essa demanda, a gente foi lá fazer a fiscalização e fazer o questionamento, o DR se comprometeu em fazer a rotatória, iniciar esse processo e tudo mais. Depois, a outra reportagem à TV, o DR respondeu que a licitação do projeto executivo seria finalizada até metade do ano que vem. Nossa. Só retomando, não é a licitação que vai listar a obra da rotatória. Do projeto? É do projeto da obra. Nossa. Então a licitação vai ficar pronta até metade do ano que vem. Vai ter a concorrência, a contratação do projeto, tem um espaço aí para ser desenvolvido esse projeto e entrega. E aí eles vão começar o processo de uma nova licitação para contratar quem vai fazer a obra. Ou seja, alguns anos aí para sair essa rotatória. No mínimo, para pensar nisso, 2026. Pelo menos, no mínimo. Não tem... Acho que 2026 está sendo otimista ainda. Né? Então o DR precisa agilizar, porque não é... As pessoas estão morrendo na rodovia. As pessoas estão morrendo lá. Entendeu? É uma questão de vidas, é uma questão de dignidade para quem mora ali. Porque assim... Tudo bem, pode zerar o atropelamento na rodovia, mas e se alguém tiver um problema e uma ambulância tiver que ir até
Ribeirão Pires, eu acho um absurdo alguém ter que andar 4 quilômetros dentro de Suzano para chegar em Ribeirão Pires e voltar. Para mais 4 quilômetros para ter acesso à própria casa. Entendeu? Alguém que está vindo do centro de Suzano aqui, na rodovia de Tibiriçá, passar e ver a entrada da própria casa e andar 4 quilômetros, mais 4 quilômetros para voltar e ter acesso. Então, isso é um absurdo. É um absurdo, realmente. Mas a gente continuou, a gente fez essa fiscalização, soltamos essa reportagem aqui no grupo hoje e vou continuar, de alguma forma, atuando em cima desse problema aí que precisa ser resolvido urgentemente. Porque a população de Palmeiras já é tão, né, olhada em segundo plano, que é uma área menos densa da nossa cidade, é uma área bastante extensa territorialmente, que carece muito de vários serviços públicos. Então, poxa, é uma região que precisa... desse cuidado e desse olhar sensível aí, entendeu? E Douglas, a gente falou durante toda a entrevista sobre no passado, né? A gente falou, quando você era o nosso repórter, quando você fez... Porque isso no último dia 16 você se desligou temporariamente do Grupo Hoje de Comunicação e eu queria que você contasse por quê. Bom, eu me desliguei do Grupo Hoje no dia 16 em respeito à legislação eleitoral, porque eu tomei a decisão de ser pré-candidato a vereador aqui na cidade de Suzano. Né? E o Grupo Hoje sempre é muito ético, transparente, tem um trabalho muito profissional. Então, eu resolvi, em conversas com o grupo, a gente se desligar, eu continuar produzindo conteúdo ali nas minhas redes sociais, mas não fazer mais em colaboração com o grupo. Mas foi um espaço super importante para eu conhecer esses problemas, essas demandas da cidade, para eu estar sensível a essas questões e eu decidi ser pré-candidato a vereador. Você vai ser pré-candidato por qual partido? E eu queria que você falasse também, quais serão suas principais bandeiras de defesa? Eu sou pré-candidato a vereador pelo MDB. Eu recebi esse convite do partido, enfim, fiquei muito feliz com esse convite, né? Porque eu acredito muito, Léo, que Suzano precisa de uma política mais inteligente, mais eficiente, com boas ideias, bons projetos. E eu não vejo muito o legislativo da nossa cidade, a Câmara de Vereadores, atuar dessa forma. Então eu vejo que existe essa demanda e existe esse problema, porque eu não acredito numa política, Léo, que ela é só para atender o seu interessinho pequeno ali, quando você tiver uma coisinha, você precisar de alguém, você ter um vereador ali para atender a tua demanda. Ou muitas vezes, para alguém atuar num interesse que não tem nada a ver com a função do vereador. Entendeu? Dar uma cesta básica, que é importante, pessoas passam fome na nossa cidade, é importante atender. Mas não é uma função do vereador fazer isso. Ele pode fazer isso também, mas o vereador precisa ser bom naquilo que o vereador tem que ser bom, que é o quê? O que a Constituição diz? Legislar. Então, a cidade de Suzano, né, não nessa legislatura, preciso ser justo, mas na legislatura anterior dos vereadores, foi top 1 em leis inconstitucionais do Estado de São Paulo. Leis inconstitucional é uma lei que simplesmente ela está errada. Ela é uma lei que não serve de nada e nós ficamos em primeiro lugar no nosso estado. Então isso mostra que Suzano, na outra legislatura, ainda precisa de uma qualidade legislativa melhor. Uma produção de leis inteligentes. Também não é sair fazendo lei, mas também mudar e modificar as leis que já existem, né? Eu acredito muito que precisa haver uma revisão das leis do nosso município. Né? Não é só criar leis, mas é rever as leis que já existem. Uhum. Né? Então, o vereador ele precisa fiscalizar os serviços públicos de forma eficiente e comprometida com a população. Né? Não adianta eu ir só ir num lugar para fazer um vídeo e mostrar para a população que eu passei ali. Não. É importante fazer a fiscalização do serviço. Então é importante ir lá, entender o que está acontecendo, verificar, fazer o questionamento correto à prefeitura para resolver o problema, não para lacrar nas redes sociais. Uhum. E o vereador ele precisa representar a população. Né? Então a população precisa ser ouvida por esse representante. É alguém que é eleito, é alguém que é voz para toda a cidade. Então eu também não acredito numa atuação regionalizada. Assim. A gente ainda não vive no Brasil um sistema distrital de voto. É um sistema proporcional. Então o vereador ele é vereador da cidade inteira. Então ele precisa representar essas demandas da cidade inteira. Eu não moro em Palmeiras, mas eu vi o problema que a população de Palmeiras tem com esse problema de acesso e segurança na rodovia em Tibiriçá. Eu não moro no Quaresmeira, mas eu vi a necessidade que as mães tinham de ir voltar ao transporte escolar no Jardim Quaresmeira. Então cabe
ao Legislativo Municipal ter esse ouvido sensível para representar essas pessoas. Então, a função do vereador é legislar, fiscalizar e representar. Será que o Legislativo Municipal tem feito isso de forma eficiente na nossa cidade? A minha resposta de forma genérica é não. Então, por isso que eu me coloco hoje como pré-candidato a vereador pelo MDB. E, enfim, é um partido que eu acredito muito e me representa. Tem o deputado Baleia Rossi, que eu tive a oportunidade de conhecer, estar com ele algumas vezes, conversar com ele. É um cara muito inteligente, é um cara que apresentou aí a reforma tributária, que está dando polêmica agora, mas é uma reforma que há muitos anos o Brasil discutia, tentava fazer, não conseguia, mas a gente precisa agora, né? A reforma, que foi uma boa conquista, não pode ser estragada pelas regulamentações que tem vindo, de aumento de imposto. Tudo isso tem sido problemático, a gente precisa ficar atento e cobrar dos nossos deputados que essa reforma não seja justificativa para aumentar imposto em cima de ninguém. Mas é um trabalho do deputado Baleia Rossi é um trabalho referência, né? Um deputado, enfim, incrível. E o MDB é o partido da redemocratização do Brasil, sim, do grande Ulisses Guimarães, que é o grande político paulista, na minha opinião, né? Um dos grandes, não o maior político da história do Brasil, na minha visão, porque é um cara que defendeu a Constituição, a redemocratização do nosso país. Então eu me sinto muito honrado com o convite do MDB de estar lá. E é presidido municipalmente pelo Gerson Mamed, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. É coordenado regionalmente pelo Mauro Araújo, ex-presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, ex-vereador. Então, fico muito feliz em, né, compartilhar o partido aí com essas figuras que tem. Então, e a outra pergunta que você fez? A pergunta que eu tinha feito era suas bandeiras. Minhas bandeiras, vamos lá. Léo, você não conhece a Dona Cléo lá do Jardim Gardênia, acredito eu. Não. Dona Cléo mora ali no final do Gardênia. Dona Cléo, eu fui bater um papo com ela. Dona Cléo, e Suzano melhorou muito nos últimos anos? Ela, com certeza, melhorou muito. E eu fui perguntar para ela, né, e aí, a senhora, como é que tem sido o lazer? A senhora conhece o Max Pfeffer, gosta do Max Pfeffer? Ela virou para mim e falou, filho, você acredita que eu nunca fui ao Parque Max Pfeffer? Aquilo cortou meu coração, Léo. Porque existe gente na nossa cidade aqui, a poucos quilômetros, que não tem acesso ao grande parque da nossa cidade, né? Domingo é quase o dia tradicional, o dia, né, oficial do suzanense ir ao Parque Max Pfeffer, mas tem gente na nossa cidade que não conhece o parque. Caramba. Dona Cléo, ela tem 3 filhos, um marido, então ela pegar o ônibus a 5h30 a passagem, todo mundo para ir e voltar, é muito caro, Léo. Nem todo mundo tem R$25 aí para gastar com o transporte para ir, mais 25 para voltar. Então, uma das principais bandeiras que eu tenho, e eu acredito muito, é a tarifa gratuita do transporte público aos domingos. O domingo, né? Então, por que o domingo? Porque exatamente dá acesso ao trabalhador ao Parque Max Pfeffer. O trabalhador tem vale transporte de segunda a sexta para ir trabalhar, sim, certo? Então, para trabalhar, essas pessoas têm o transporte. Mas para o lazer não tem? Não, essa pessoa tem que ter acesso ao lazer também. Então, eu tenho defendido essa bandeira da tarifa zero aos domingos em Suzano. É uma política pública que está sendo difundida no Brasil. Na nossa região, Santa Isabel já tem tarifa zero. O Ribeirão Pires já tem tarifa zero aos domingos. A cidade de São Paulo começou aos domingos e tem desenvolvido um trabalho agora para ampliar para o sábado e a partir da sexta-noite essa tarifa gratuita. Então é uma política pública que no Brasil já tem mais de 115 cidades. Então a cidade de Suzano é uma cidade que também precisa estar na vanguarda das políticas públicas. Então eu tenho defendido muito a tarifa zero aos domingos da nossa cidade, porque isso dá lazer para a população que está distante do centro. Sim. Isso dá acesso ao trabalhador ir para a igreja no domingo, dá acesso a outros polos culturais que a gente teria nesse dia. Então é uma política pública extremamente necessária para a nossa cidade. Essa tem sido uma grande bandeira. Não só essa, mas eu tenho conversado muito com meu amigo Newton Forato para falar sobre o desenvolvimento do esporte e do atleta suzanense. Eu tenho andado aí pela cidade, tenho escutado muitas demandas sobre o quanto que tem bons atletas, tem muita gente boa no esporte de Suzano. E essas pessoas precisam ser amparadas, precisam ser, de alguma forma, incentivadas a continuar no esporte. Né? O Brasil, a gente tem uma cultura de não valorizar o esportista como a gente deveria.
Então, a gente tem desenvolvido alguns projetos nisso, tenho desenvolvido alguns projetos para a cultura, tenho vários amigos que, quando falei que era pré-candidato, aí começaram a se envolver, a gente tem escutado as demandas do setor cultural da nossa cidade, do desenvolvimento, né, dos eventos de rock, dos eventos que Suzano tem tanto potencial. A economia criativa de Suzano é gigantesca. Sim. E várias outras bandeiras aí, né, Léo? Eu acho que a luta pela rotatória em Palmeiras tem que continuar. A luta pelo desenvolvimento do bairro do Quaresmeira, o Jardim Casa Branca, a gente tem conversado sobre algumas pautas da Casa Branca também. Enfim, eu acho que tem um olhar muito, né, de ouvir o que a população tem falado em qualquer bairro, porque a população precisa ser ouvida. Né? E daí, eu queria que você falasse, Douglas, quais são os principais desafios que você enxerga hoje na cidade de Suzano, além desses que você comentou que você quer defender? Eu acredito que a gente precisa qualificar melhor a nossa política, Léo, porque a partir da política é que a gente consegue lidar com os problemas da cidade. A política é uma ferramenta, a política não é um fim. Ninguém tem que ser carreirista na política, ninguém tem que estar na política, porque eu tô aqui porque eu tô aqui. Não, você tá na política para algum fim, para resolver a população. A política é ferramenta, ela é um meio de você impactar a vida das pessoas e a cidade. Então, o principal problema que eu acho que a gente precisa resolver em Suzano e encaminhar é essa qualificação da política. A gente precisa ter uma política voltada para ideias, bons projetos, boas fiscalizações, porque a partir daí é que a gente consegue lidar com todo e qualquer problema da nossa cidade. Então, a gente precisa ter políticos qualificados para legislar, fiscalizar, representar melhor a população. Né? Não que isso não tenha sido feito. Eu acho que o governo do prefeito Rodrigo mostra o quanto que uma política feita com inteligência, com um trabalho duro e com eficiência entrega resultados para a população. E eu acho que o legislativo também precisa acompanhar esse resultado político. Então, cara, hoje o principal desafio de Suzano é qualificar melhor a nossa política. Quanto mais vereadores qualificados a gente tiver, quanto mais prefeitos e vice-prefeitos a gente tiver que são qualificados, inteligentes, tem boas ideias, bons projetos, a gente vai conseguir ter uma cidade melhor. E aí qualquer problema pode ser resolvido. Douglas, eu agradeço muito pela sua presença. Eu abro esse espaço para você fazer as considerações finais. Bom, eu queria agradecer a entrevista, meu amigo Léo, valeu mesmo. Foi muito legal bater esse papo contigo. Agradeço ao Grupo Hoje de Comunicação, que é um grupo que me foi casa aí durante esses meses. Foi um prazer enorme. Então fica aqui o meu registro do quão profissional e comprometido com a boa informação o Grupo Hoje é. A Neuza, o Walter tem feito um trabalho exemplar aqui na cidade, assim como você, Léo. Então todo mundo tem feito esse trabalho aqui no grupo e eu fui parte. Então eu me sinto muito honrado e agradecido por isso. E dizer que agora a gente parte para esse novo desafio de ser pré-candidato a vereador na cidade de Suzano. É um desafio que eu já topei em 2020, tive 876 votos, uma votação expressiva, né? Uma votação para quem fez uma campanha como eu fiz em 2020 ali, que foi uma campanha bastante peculiar, né? Eu fiquei no farol ali do shopping com uma plaquinha escrito "Veja quem vai transformar Suzano". E aí, em época eleitoral, todo mundo achava que eu ia fazer o quê, Léo? Ia falar de algum político. Mas quando eu virava essa plaquinha, era um espelho. E aí eu falava sobre a importância da consciência política que as pessoas têm. Porque quem muda a cidade não são os políticos, são as pessoas. Então, eu falava para as pessoas, olha, eu sou candidato a vereador na época e tal. E agora, enquanto pré-candidato, eu continuo acreditando nessa política. Das pessoas enquanto promotoras da transformação da rua, transformação do bairro, transformação da nossa cidade. E é por isso que eu estou na política. Por isso que eu acredito na política. Como meio de transformação da cidade de Suzano para melhor. Como um lugar onde o legislativo consegue entregar mais para a população do que entrega hoje. Então é por isso que eu sou pré-candidato a vereador, é por isso que eu estou partindo para esse novo desafio. Então fica aqui o meu agradecimento e os meus votos aí de sucesso sempre. Obrigado, Léo. Douglas, agradeço grandemente pela sua parceria nesses últimos meses, pela sua amizade e também te desejo muito sucesso nessa nova empreitada sua. E aqui eu me despeço, eu agora tenho essa oportunidade de você oficialmente aqui como membro do Grupo Hoje, temporariamente, como a gente sempre brinca,
Não é um adeus. Um adeus, é um até breve. É um até breve. Mas muito sucesso na sua empreitada. Agradeço por esse bate-papo, agradeço por você compartilhar suas ideias com a gente e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.